Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o final, o absurdo pronome neutro. Bom, pronome neutro é meio um misnomer, né? Uma forma de dizer errada. Na língua portuguesa tem muitos pronomes, muitos a mais do que se utilizaria na língua inglesa. A pronomeação neutra que a gente fala no português é, na verdade, a indicadores de gênero e neutralização da língua. Por causa que a língua portuguesa não, não tem indicadores de gênero só em pronomes. Eu já vou explicar o que é um pronome, mas basicamente, quando você está falando em inglês, os pronomes indicativos pessoais são bem menos do que, por exemplo, em português. Você tem, por exemplo, he and him, she, her, they, them, it, its, que são os que já existem na língua. E aí você vai ter os neopronomes em inglês, que vão ser, por exemplo, them, sie, zir, fei, fem, etc. O inglês ele já tem pronomeação neutra oficial. They, them já é usado há muito tempo. E it, its também já é usado há muito tempo. Então, no inglês você já tem as pronomeações neutras, as indicações de neutralidade de gênero dentro da língua. No português você não tem isso. O que eles chamam de neopronomes, no português, todos os pronomes neutros, chamados de neutro, são neopronomes. Mas o que é o tal pronome neutro que o pessoal fala? O pronome neutro, na verdade, é uma alteração do indicador de gênero que você vai utilizar com pessoas. Pronomes no português, na verdade, tem um monte. Tem, por exemplo, tem todos esses aqui, ó. Tem pronomes pessoais, tratamento possessivo, demonstrativo, indefinido, relativo, interrogativo. Você tem, por exemplo, quando a gente vai estar falando de tudo isso, você tem pronome pessoal, por exemplo, eu, tu. Em pronome pessoal você tem eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Em pronome de tratamento, você tem você, senhor, senhora. Você tem Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, tudo isso. Vossa Alteza, Vossa Santidade, Vossa Eminência. Você tem todos os pronomes de tratamento em relação a isso. E no pronome possessivo, você tem eu, minha, meus, tua, teus, tuas, nosso, vosso, vossa, é sempre o seu, sua. E esse aqui é o pronome, no caso, possessivo. E é claro que você também vai ter demonstrativo, esta, aquela, aquele, aquela, este, aquele. Você também vai ter primeira pessoa, segunda pessoa, e vai ter todas as conjugações desses pronomes. Então, tem tudo isso. Você vai ter, por exemplo, pronome indefinido, que é algum, alguma, algum, nenhum, nenhuma, nenhuns e por aí vai. E você vai ter o relativo aqui, o qual, a qual, os quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto. E você vai ter o interrogativo, qual, quais, quanto, quantos, quantas, etc. Então você tem todos esses pronomes. Você pode notar que dentro da língua portuguesa existe uma divisão de gênero muito mais estrita entre o feminino, entre o que a gente chama de entre o que a gente vai chamar de feminino e do masculino. Então, por exemplo, existe uma divisão muito estrita entre feminino e masculino. E muitos desses pronomes vão ter isso. Pronome de tratamento, pronomes pessoais, pronome relativo, pronome interrogativo, todos eles, a maioria desses pronomes vai ter alguma indicação da ou feminino ou masculino. Nenhum desses, poucos desses não vão ter nenhuma indicação de gênero. Isso é porque o português se define como uma língua patrinominal e patriarcal. O pessoal fala efetivamente que quando a gente está falando no português, o neutro é o masculino. E isso aqui não é desejado. Isso é verdade, mas isso aqui não é desejado. A gente quer criar uma neutralidade real sem associação com com a relação masculina do pronome. Então, vamos lá. Pronomes, então, você utiliza muito. Se você fala, ou você aí, você está utilizando um pronome. Então, pronome é uma componente fundamental da língua. Mas existem outras componentes que a gente vai falar também que vão existir
dentro da língua portuguesa, que são, por exemplo, títulos familiares. Dentro dos títulos familiares, você tem, por exemplo, a divisão de gênero entre mãe e pai, tio e tia, sobrinho, sobrinha e assim por diante. Você também vai ter a divisão familiar, além da divisão familiar, você vai ter os indicadores de gênero. Os indicadores de gênero são indicadores que são falados durante uma fala para se declarar o gênero da pessoa. Novamente, você nota uma divisão binária. Você nota o, a, ela, ele, dele, dela, do, da, meu, minha, aquele, aquela. Vários desses aqui são pronomes. Só que nem todos são pronomes. Esses aqui são finalizadores de frase. E eu quero indicar aqui, por exemplo, também existe uma divisão nomenclatura. Carlos, Carla, Roberto, Roberta, Ariel é neutro, mas eu vou entrar nisso depois. Joana e João. Existe uma divisão. E quando a gente coloca numa frase, a gente vai falar assim, ó, o Cláudio, que aqui é a nomenclatura masculina, pegou pão na padaria. Na padaria, você está indicando o gênero da padaria. Na língua portuguesa, coisas têm gênero. Tudo bem. Ele, pronome indicador de gênero, pegou pão na padaria. A Cláudia pegou pão na padaria. Ela pegou pão na padaria. Então, aqui você vê que existe um indicador de gênero binário nessas características. Quando a gente fala, porém, da neutralização da linguagem, a gente não quer indicar que a gente não quer indicar o gênero das coisas. Por exemplo, a padaria, a mesa, o carro. A gente quer indicar o gênero das pessoas, a neutralização do gênero pessoal, interno da pessoa, e também quebrar a patrinomia do nome, da língua, pelo menos um pouco. Por exemplo, essa mesma frase pode ser escrita de várias formas dentro da linguagem neutra. Olha só. Eu, Cláudia, pegou pão na padaria. Você pode ver. Esse é um indicador de gênero. Mas por que o nome não mudou? Por causa que a indicação de gênero não é necessariamente correlacionada ao nome. Você pode ter um nome considerado masculino ou feminino e ainda assim utilizar o gênero neutro. A mesma coisa, você poderia falar o Cláudia. O Cláudia. Essa é quebrar a nomenclatura. Mas você também pode mudar o nome. Vou colocar aqui um nome neutro aqui. Eu, Ariel, Ariel, pegou pão na padaria. Aí aqui você pode ver, que também se forma. Mas você também pode indicar com le. Isso aqui você pode indicar com le, com e. Você pode indicar de várias formas. E Ariel. Então, tipo, e Ariel pegou pão na padaria, le Ariel pegou pão na padaria. Você pode indicar várias formas. Aí você fala, tá. E também você pode indicar a segunda forma, ilo pegou pão na padaria. Ou ilo pegou pão na padaria. Ou seja, você está indicando você tem várias formas de você indicar a mesma característica. Você pode notar aqui também que quando a gente vai para cá, então quando a gente vai falar da neutralidade do gênero, a gente fala também de e ao final da frase, e como indicador de gênero inicial, eu, le, li e lê. Você também pode falar de e no final. Então, mas como é que fica, por exemplo, dele e dela? Delo, delo. Simplesmente do e da fica de, fica dil. Ou de, ou de. Aquele, aquela fica aquilo, aquele, aquele. Dependendo do que a pessoa preferir, na neutralização de gênero. Meu, minha, fica, por exemplo, mi, minha. Mi, minha.
E aqui a gente nota que a neutralização do gênero se torna muito mais simples. Tá, mas existem, por exemplo, títulos familiares. Mãe e pai, não existe uma versão neutra de mãe e pai, ou como neutralizar. Então, a gente geralmente vai ter que criar uma palavra nova. Eu vou usar como, por exemplo, que foi falado na Space, que é nini, nana, sobrinhe, sobrinho, sobrinha fica sobrinhe. Tio e tia fica ti, ou também fica ties, ou também fica cheesy, ou cheese. Então, você pode alterar a linguagem. Mas você fala, mas não está errado? A linguagem ela é feita para ser alterada. Você pode alterar as formações linguísticas, as características linguísticas, para realizar a necessidade. Os indicadores de gênero, na verdade, quando a gente vai aplicar, eles são bastantes na língua portuguesa. Tem muitos indicadores de gênero. Por exemplo, existe senhora, senhor, moço, moça. Você está vendo que, mesmo na linguagem considerada informal, moço e moça, que não é utilizado muito na linguagem formal, existe essa indicação de gênero constante? Mas isso também não quer dizer que linguagem neutra fundamentalmente deixou de existir na linguagem portuguesa. Não é verdade. A linguagem neutra, ela ainda existe em várias palavras. Por exemplo, presidente, camarada, são exemplos de palavras que são neutros. Anarquista, comunista. Então ainda existem palavras que são uma classificação neutra. Então, por exemplo, o presidente, o, a, e, eu, le, tá vendo? Presidente, o camarada, a camarada, e camarada, eu camarada, le camarada. O anarquista, a anarquista, e anarquista, eu anarquista e le anarquista. E por fim, o comunista, a comunista, e eu comunista e por fim, le comunista. De todas essas denominações, todas essas são denominações neutras, que vão variar de pessoa para pessoa. Conforme as outras, então, por exemplo, vamos pegá-lo no cinema. Aqui a gente vai falar, por exemplo, vamos pegá-lo. Você fala pegá-lo ou pegar-lá, pegar-lhe. Simples, pegá-la, pegar-lhe. Ou, por exemplo, andamos sozinhos na floresta. Aqui, esses sozinhos pode ser sozinhas ou sozinhas. Dentro da proposta de neutralização de gênero, nós também propomos que isso aqui se desfaça. O neutro não é o masculino. O neutro é o neutro. Neutro é igual a neutro, que pode parecer bobo, mas o neutro é igual ao neutro. Ou seja, dentro da língua portuguesa atualmente, quando você se refere a um grupo de pessoas, independente da proporção de gêneros dessas pessoas, se tiver um grupo de pessoas, se tiver vamos colocar aqui, um monte de garotas. Tem muitas garotas aqui. Mas se tiver um garoto do gênero masculino, do gênero homem, você já se refere como esse aqui inteiro no masculino. Você precisa de ter um grupo inteiro, completamente, unicamente de pessoas do gênero feminino, para se referir como um grupo feminino. Elas, para se referir como elas, mas se tiver uma pessoa do masculino, se refere como eles. Pronto. Isso é um problema. Na verdade, o que o gênero neutro propõe é você se refere a eles quando tiver todos do gênero masculino, ou alinhados ao masculino que usem o pronome masculino, se refere como eles. Como elas, quando você tiver todos, que se refere ao gênero feminino, ou que use o pronome feminino. E como elos, quando tiver uma variação de gêneros. Qualquer variação de gênero, você se refere como elos. Então, você neutraliza. Existem, é claro, outras formas de neutralização da língua aplicáveis, como, por exemplo, você pode utilizar o nome da pessoa em vez de chamar algum pronome. Por exemplo,
Você pode chamar pelo nome da pessoa em vez de falar isso. Você pode falar eu, em vez de falar eu fui pegar ela, você fala eu fui pegar Carla. Tá vendo? Você simplesmente substitui. A questão, você também pode tentar evitar outras formas de indicadores. Vamos pegar Carla. Vamos observar Carla. Vamos sair com Carla. Não vamos pegá-la, você substitui pelo nome. E assim é uma forma de evitar utilizar os indicadores de gênero dentro da língua. Quando você, por exemplo, não souber o gênero da pessoa. E isso é uma coisa, também é uma prática que pode ser bem útil. Quando você não souber utilizar qual gênero a pessoa é, utilizar o neutro. De outra forma, quando você souber, utilizar o gênero preferido. Isso é importante também. Se você não sabe, você... Vamos lá, vou fazer um pequeno diagrama aqui. Você não sabe, você então utiliza o neutro. Se você sabe, você usa. A partir do momento que você sabe, utiliza o preferido. E aí, é bem importante isso, porque você pode dar misgender em uma pessoa utilizando o pronome neutro. Se você chama uma pessoa trans, que não se reconhece como pronome neutro, uma mulher trans ou um homem trans, pelo pronome neutro, você está, de certa forma, desrespeitando ela, se você só usa o pronome neutro com essa pessoa. Se uma pessoa utiliza os pronomes ela, dela, a, ela, dela e a, como indicadores de gênero, e dá, você está... E você só utiliza o pronome neutro dela, você tem que tomar cuidado, porque isso pode ser visto como misgender. Da mesma forma, você está errando os pronomes, porque se você sabe e você ainda assim utiliza algo que ela não gosta, isso é ruim, tá? Então, caso você não saiba, utilize o pronome neutro. E caso você saiba, utilize o preferido. Não existem, dentro dessa linha de neutralização, você não pode assumir o gênero da pessoa. Por isso que você faz o default para o neutro. Por quê? Ah, não, mas a pessoa chama Carla. A pessoa chama Joana. A pessoa chama Roberta. São todos nomes que são classificados no feminino. Mas você não tem como saber se a pessoa se classifica de verdade no feminino. O nome da pessoa não é um indicador de gênero. Existem milhares de razões para a pessoa querer ou não mudar o nome. Às vezes a pessoa gosta do nome dela, ela só não se identifica dentro da mesma forma. Às vezes ela quer mudar o nome, mas ela não conseguiu por outros motivos. Mudar o nome pode custar dinheiro, pode demorar, burocracia, os pais não deixam e tudo mais. Então pode existir 1 milhão de razões para a pessoa não mudar o nome dela. E é claro, respeitem o nome social das pessoas. O nome social é o nome da pessoa, não tô nem aí. Não existe só nome social, é nome da pessoa, enfim. Eu não gosto dessa burocracia. Mas seguindo em frente. Ah, mas a pessoa usa o nome só no masculino. Por exemplo, Alberto. Ah, sei lá, Roberto. Márcio. Novamente, você não tem como saber o gênero da pessoa até perguntar. Uma das propostas disso é a pessoa. Ah, olá. É. Olha, é olá. Você chega assim pra pessoa e fala: olá, meu nome é Joana. Olá, meu nome é Joana e uso pronomes femininos. Pronto, você já resolveu o problema. Ao você falar uma frase tão simples, você já resolveu todo o problema. Na própria declaração, femininos, neutros ou masculinos. É claro que você também pode, se você falar neutros, eu posso falar, eu uso ile, dile. Eu uso elo, delo. Que são os principais pronomes que a gente vai usar de tratamento, de pessoais para as pessoas na neutralidade. Isso aqui ficou ruim. Então, pessoal, esse aqui é um guia bem rápido de como você utiliza o pronome neutro. Antigamente, eu falo antigamente, tipo 10 anos atrás, a galera falava sobre terminar com x ou terminar com arroba. Isso não é viável na língua portuguesa, não é viável em nenhuma língua, na verdade.
A língua portuguesa não tem um som pro X no final e arroba é só um símbolo aleatório. Então, tipo, isso era, tipo, 10 anos atrás. Pra você ter uma ideia, em 2014 a galera tava usando isso aqui. Eu lembro de 2014 a galera tá discutindo isso aqui. E faz, tipo, 10, 11, 12 anos atrás. Por aí, aliás, até um pouco mais. Tipo, isso aqui é antigo. Isso aqui tem mais de 10 anos. Mais 10 anos. A gente não usa mais essa declaração. E é uma declaração muito antiga. Se você vê alguém falando, e vai usar X no fim da frase, você fala, você tá 10 anos atrasado, meu filho. Você tá 10 anos atrasado, sabe? Você tá mesmo 10 anos atrasado, pelo menos. Porque a galera não usa mais isso. Não é viável. Se notou que nunca foi viável. Mas foi uma das primeiras tentativas. Só que isso é muito tempo atrás. A gente, no português, agora utiliza outras formas. E, eu, ele, e por assim, elo, ile, dile, e assim vai. Cada um vai ter uma preferência específica. Novamente, os pronomes neutros não indicam alinhamento ao feminino ou ao masculino. Eles são neutros. Eles não indicam alinhamento. Você pode ter uma pessoa que usa ele, dile alinhado ao masculino e uma pessoa que usa ele, dile alinhado ao feminino. Você pode ter uma pessoa elo, dele alinhada ao masculino e alinhada ao feminino, ela não alinhada a nenhum. Não indica o alinhamento de gênero. Não indica. É neutro. Neutro. Isso é importante, tá, pessoal? É neutro por um motivo. Então, o que mais? Isso tudo para indicar tudo isso que existem muitas coisas. Eu estou dando uma explicação do funcionamento geral. É claro que vão ter pessoas que vão conseguir falar melhor que eu, mas estou dando uma explicação do funcionamento geral. E você vai poder, eu vou colocar nos links aqui o guia da Space, da LGBT Space, que é um ótimo guia para seguir também, e como vai fazer isso, para como fazer isso. É claro, você vai poder usar isso para várias coisas na vida, como por exemplo, o filho, filhe, filhe, delos, delos, é, elos. Você está vendo? Você pode fazer isso de várias formas. Ties, tis. Uh, e você pode falar outras formas. Você pode, por exemplo, seguindo através disso, neutralizar a sua linguagem. Pode parecer estranho no começo, mas é porque é diferente. Isso é uma proposta de alteração de língua. A língua é viva, ela se altera constantemente. A língua é viva. Não existe. Sabe qual é a principal característica de uma língua morta? É que ela não muda mais. Línguas necessariamente mudam. E, não, e a questão formal da língua é que a língua formal é apenas uma característica de poder. Toda a língua portuguesa tem variantes. E essa variante que eu estou explicando aqui, ela já é usada. A linguagem neutra, a linguagem neutra é uma variante da língua portuguesa. PTBR. Ela já é uma variante, ela não é uma proposta de variação, não é uma coisa que as pessoas vão usar, é uma coisa que as pessoas já usam. Ou seja, ela é uma variante. Não existe as pessoas vão usar, as pessoas já utilizam. E falar da língua portuguesa como se não fosse uma variante é a mesma coisa que você falar, por exemplo, do caipira como se não fosse uma variante, como se não existisse. Essas coisas já existem. E a linguagem neutra, ela existiam pontuações de linguagem neutra em outras variantes da língua portuguesa. Pessoas já falavam de forma neutralizada em outras formas, em alguns pontos, pontuações básicas. Então, pessoal, isso aqui é um guia bem básico sobre a linguagem neutra. Eu expliquei aqui o que dava para explicar, e que tem muita coisa, gente. Para explicar a linguagem neutra totalmente, precisaria, sei lá, de uma licenciatura em português, sabe? Foda, mas a linguagem neutra é uma variante da língua portuguesa e ela deve ser usada e deve ser respeitada como todas as outras variantes. E mais, devemos neutralizar, devemos remover a descrição
patriarcal da língua. Isso é uma necessidade da nossa luta também. Aí você fala, ah, mas é uma coisa muito pequena. Não é. Para você pode parecer, mas para a pessoa que sofre misgênero, a pessoa não consegue se identificar, não é. É uma coisa grande. Pequenas coisas acumuladas todos os dias se formam uma montanha. Montanhas, sabe? Uma praia é feita de grão de areia. E ela é grande, gente. As coisas pequenas podem acumular, sabe? 1 bilhão de coisas pequenas acumulam e pesam. Então, não importa se é pequeno ou não, e não é algo pequeno, é algo grande. A formação da língua é revolucionária. Ela é parte da revolução. Você não vai formar uma revolução sem ter uma língua igualitária, sem ter uma língua que não seja patriarcal. É assim que você constrói a nossa comunicação. Comunicar-se é importante, aliás, é uma das coisas mais importantes, e essa comunicação tem que ser construída. Bom, pessoal, é isso. Essa é a construção da linguagem neutra, bem básica. E é uma declaração de como a linguagem neutra funciona, bem basicamente mesmo. Caso eu vou deixar aqui novamente o guia do LGBT Space. Eu acho muito bom o guia deles, sabe? Vocês podem deixar mais sugestões também. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Lembrem-se, beijinho calça, hein, né? Lembrem-se de se inscrever, de dar like, comentar, compartilhar. E manda isso aqui pro seu professor de português que falando que a linguagem neutra, por favor, que a linguagem neutra não é. Eu quero ver, só quero ver que a pessoa é irritada mesmo.